Você já percebeu como o texto bíblico é cheio de erros? Calma, não estou querendo atualizar a Bíblia não. Mas se você olhar, são várias histórias de erros. E esses erros servem para nos ensinar a como devemos andar hoje em dia. Por isso, o nosso tema hoje será do erro alheio, faço o meu esteio, baseado no livro do profeta Amós, no capítulo 9, finalzinho ali do seu período profético, que vai nos ensinar como, aprendendo com os erros dos outros, nós podemos ter uma caminhada mais segura diante de Deus. E aí eu convido você a não cometer um erro e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece. Você pode abençoar a vida de pessoas que você nem faz ideia. Seja nosso parceiro divulgador. Abençoe a IBNU e seja abençoado por Deus. É uma alegria estar novamente com vocês aqui nesse momento para estudarmos a Palavra de Deus e aprender o que ela tem a nos ensinar para a nossa vida hoje. Todas essas histórias que são narradas aqui, tudo que é narrado desde o Antigo Testamento, a chegada do Messias, o Senhor Jesus, e depois a igreja que se desenvolve no desenrolar do Novo Testamento, servem para que nós possamos aprender com aquilo que foi vivido no passado, aprender com as experiências daqueles povos, aprender com todas as interações com Deus e com as pessoas em redor da melhor forma para que hoje, na nossa caminhada, nós não voltemos aos erros anteriores, nós não sejamos enganados por nós mesmos, né? O nosso coração enganoso, e que a gente consiga ter uma vida que agrada ao Senhor, o nosso Deus, e que agrada também, executa todas as ordens, os mandamentos e as orientações que nós aprendemos do texto bíblico. E é importante a gente pensar nisso. Existe um ditado muito famoso que diz assim: uma pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros, mas uma pessoa sábia, ela aprende com erros dos outros. E a Bíblia está recheada de erros. É muito interessante isso. Talvez você nunca prestou atenção nisso. Como assim a Bíblia está cheia de erros? Então quer dizer que nós realmente precisamos atualizar o texto? Não! As histórias bíblicas, elas são histórias que falam de erros. A gente tem grandes personagens aqui que tiveram uma relação muito próxima do próprio Deus. O caso de Moisés, que é um caso tão emblemático, caminhava com Deus. O texto vai dizer que Deus falava com Moisés face a face. E Moisés comete um equívoco na sua caminhada. Ele tem um momento que ele está cansado, isso aqui muitos estudiosos entendem, ele está cansado de levar aquele povo pelo deserto, o povo reclamando várias vezes. E aí Deus fala com ele: conversa com a rocha e a rocha vai dar água para vocês. E ele vai lá e bate na rocha. Alguns especialistas entendem que naquele movimento Moisés estava mostrando a sua própria força, não confiando na força e nas ordens do Senhor. Não é que faltou uma confiança. Eu realmente atribuo esse episódio ao cansaço de Moisés. E Moisés, querendo demonstrar que tinha, vamos dizer assim, essa autoridade do Senhor, quis acrescentar ao Senhor, à ordem do Senhor, aquilo que ele entendeu ser necessário para que o povo parasse de reclamar. Não é porque ele estava querendo tomar o lugar do Senhor, mas ele estava cansado. Ele falou: bater na rocha para o pessoal ver que eu também consigo fazer isso. E Deus vira para ele e fala assim: olha, não foi isso que eu falei para você fazer. Por conta disso, você não vai entrar na terra. Tem uma outra história muito interessante também, que a gente vai ver lá no caso do maior nome, do principal nome da monarquia de Israel, aquele que unifica todo o povo de Israel, o nosso querido Davi. Davi, na sua trajetória, tem vitórias, tem a mão de Deus estando com ele, ele mostra a sua fé no Deus de Israel, quando ele chama aquele homem lá filisteu de incircunciso. O que esse homem está falando a respeito do nosso Deus? Ele vai ver quem é o nosso Deus. E com apenas uma pedrinha ele derruba um gigante que era o grande campeão daquele povo. E Davi também vai enfrentar uma situação, na verdade ele passa isso duas vezes,
mas tem a situação mais conhecida e mais impactante da sua trajetória, que é ele cometendo o adultério com a vizinha chamada Batseba e depois ainda fazendo um estratagema para matar o seu marido, já que ele não conseguiu burlar ali a gravidez dela com a vinda dele, para que ele pudesse estar ali com a sua esposa. E Urias, ele não vai cair, vamos dizer assim, na armadilha que Davi fez, e aí então ele vai cair na segunda armadilha, que foi a sua própria morte. Então a gente percebe que a Bíblia ela nos apresenta esses erros. E a pergunta é por que a Bíblia nos mostra tantos erros? Por que ela não esconde isso? Por que os nossos heróis não têm uma trajetória e uma vida perfeita? E aí o tema que eu queria trabalhar hoje com você é esse, é do erro alheio eu faço o meu esteio. Ou seja, a ideia do texto bíblico conter esses erros narrados é justamente para que você e eu aprendamos com eles. E a gente vai ver isso no livro de um profeta que é muito especial, que é o profeta Amós. Amós capítulo 9 é o texto que nós vamos trabalhar e vamos ver como que esse texto fala a nós nos nossos dias. E é interessante a gente começar aprendendo sobre quem é Amós. O texto bíblico, lá no início do livro de Amós, o primeiro capítulo, o primeiro verso, vai dizer que ele era um criador de ovelhas em Tecoa. Tecoa é uma cidade muito próxima da região de Jerusalém, muito próxima na direção da Cefelá, que é aquela planície que é costeira. E diz que ele lá recebeu visões a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Olha que informação importante, porque essa informação nos posiciona na história. Ela já nos coloca na trajetória cronológica de Israel, no momento em que Isaías também vai aparecer. Olha só, Isaías é o maior profeta. Isaías tem a maior quantidade de escritos proféticos da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. E Amós vai ser do mesmo período. Na verdade, Amós ele fala por volta do ano 760 até o ano 753, mais ou menos, e esse é o período em que Isaías também vai aparecer. No capítulo 6 do livro de Isaías, a gente já viu isso. Ele vai falar que no ano da morte do rei Uzias, ele teve também uma visão do Senhor. Então Amós, ele é da mesma região, é do mesmo período, mas por que ele é interessante? Porque o texto já o qualifica logo na saída. Ele não é de escola profética, ele não pertence a uma casa de profetas, ele simplesmente é um pastor de ovelhas da região de Tecoa. E essa informação é muito importante porque ela já vai começar demonstrando que Deus ele é Senhor de toda a história, ele é Senhor de todas as pessoas. Ele vai levantar profetas, ele vai levantar servos onde ele quer e quando ele quiser para cumprir a missão que Deus determinar para ele. Então, quando Amós, que está ali pastoreando na região de Tecoa, recebe as visões, Deus diz que ele tem que ir falar com quem? Com Israel. E essa é uma informação importante, porque é um período de muita prosperidade em Israel. É um período em que o Reino do Norte fez algumas associações muito positivas, então eles têm todo um crescimento econômico e eles estão prosperando. E quando a gente volta um pouco na história, mais ou menos aí 250 anos, por volta ali do ano 930 mais ou menos, da era antes de Cristo, né, do período antes de Cristo, a gente tem um momento nevrálgico da história do povo de Israel, dos descendentes de Jacó. E é a história da divisão do reino. Quando Jeroboão ele vai aparecer e ele vai entrar na história como alguém que desafia o rei naquela época era Salomão, final do reinado de Salomão. Salomão vai tentar matar Jeroboão. Jeroboão vai fugir, vai para o Egito, se esconde com um rei lá, chamado Sisaque, o faraó Sisaque, e Jeroboão, quando soube que Salomão venha morrer e Roboão assume o seu lugar, ele volta para o território. E Roboão tem aquela frase infeliz dizendo que vai pressionar ainda mais o povo com impostos, e Jeroboão participa de um movimento, né? Ou seja, os líderes das tribos falam quem é a casa de Davi, que então nós temos
a ver com essa casa de Davi, e eles vão se separar. A partir desse momento, Jeroboão vai ser colocado como líder desse grupo separatista. E o Jeroboão, que é chamado agora de Jeroboão I, vai criar dois grandes centros de culto, um em Dan, que é no norte de Israel, e outro na região de Betel. E por que isso é muito importante? Porque agora Amós é chamado para falar no reino do norte, que é esse reino dividido, e vai falar no reinado de quem? De Jeroboão II, que é um descendente da linhagem de Jeroboão. E essa mensagem que ele vai levar, ela tem um tom muito radical, ou seja, Deus rejeitava a religiosidade hipócrita de um povo que mantinha os rituais que eles mantinham desde a época da divisão. E quando a gente vai estudar o capítulo 9, nós já vamos lê-lo, é muito interessante você ver que o capítulo parece ser dividido em duas grandes partes. Uma parte maior, a gente poderia dividi-lo em 3 partes, não é? São 15 versos, então do verso 1 até o verso 5, do verso 6 até o verso 10 e do verso 11 até o verso 15. Mas na verdade a divisão é feita só em 2 blocos, que vai do verso 1 até o verso 10 e o verso 11 ao verso 15, que fazem um contraste completo com a mensagem que está sendo entregue até aqui. Por quê? Quando você vai analisar os primeiros 10 versículos aqui, do versículo 1 ao versículo 10, Amós traz uma mensagem de desolação, de condenação e de sofrimento. Só que depois sofre uma virada muito grande na mensagem, que vira uma mensagem de conforto, uma mensagem de restauração. E é isso que eu queria pensar com você nesse momento aqui. Então vamos ler o texto a partir do versículo 1 do capítulo 9 de Amós. O texto diz o seguinte: Vi o Senhor junto ao altar, e ele disse: Bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes. Matarei a espada os que sobrarem, nenhum deles fugirá, ninguém escapará. Ainda que cavem até as profundezas do Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam do meu olhar no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete. E todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os cuxitas, declara o Senhor. Eu tirei de Israel do Egito os filisteus de Caftor e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam-se para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Virão dias, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto.
Plantarei Israel na sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Esse é um texto muito impactante. É o final da profecia de Amós para o povo de Israel, o povo do norte. E o que a gente consegue ver aqui? A gente vai perceber que há, nesse texto que nós lemos, 3 movimentos. A gente vai analisar cada um deles, mas há um primeiro movimento condenatório, um movimento que aponta o erro, que aponta a falha de Israel e aponta que Deus simplesmente chegou ao seu limite. Aponta que Deus vai executar juízo contra esse povo. E aí vem um segundo movimento, que é um movimento que aponta o processo de restauração, a separação daqueles que são, vamos dizer, pecadores, é o termo que é utilizado aqui no texto, aqueles que transgridem as leis e as regras do Senhor, e daqueles que são fiéis, o remanescente fiel, o restante da casa de Jacó. E no terceiro movimento nós vamos ver como essa restauração se dará, como Deus vai agir em prol do seu povo para que esse povo possa voltar a habitar na terra que Deus lhe deu. Então, nós vamos falar primeiro do movimento que é um movimento que atinge nós ainda hoje, não é? O perigo que nós podemos enfrentar de termos muitas atividades, muitos elementos dentro da nossa comunidade de fé, da nossa igreja, do nosso caminhar, que são elementos que estão no automático, é um ativismo religioso que acaba não atingindo um propósito definitivo. E aí o trecho que nós vimos, que vai do verso 1, versículo 1 até o versículo 9, vai falar sobre esse paradoxo. Ele começa com um paradoxo muito gritante, né? O texto vai dizer assim, eu vi o Senhor junto ao altar, ou seja, qual é o início dessa visão final de Amós? É ver o Senhor ao lado do altar, que é o local onde se faziam os sacrifícios. Mas qual é a questão interessante aqui? Como eu falei para vocês, Amós, ele está no sul de Israel. E nessa parte sul ali, próximo a Jerusalém, que fica na região montanhosa, central da Judéia, você tem o templo de Jerusalém está ali. Mas Jeroboão II, que é descendente de Jeroboão I, não fazia sua adoração ali, ele fazia sua adoração em Betel. E em Betel havia um altar para as divindades cananitas e outras divindades, e eles construíram uma representação física proibida na lei desde o Decálogo, desde os 10 primeiros mandamentos que são mencionados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Eles fazem algo que é proibido, que Arão tinha feito lá com o povo no deserto. Quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, recebendo de Deus as instruções, o povo fala para Arão que ele precisava criar um Deus, ou ele criar alguma imagem que pudesse ser adorada. E aí Arão vai e pede os brincos de ouro, os colares e tudo mais, e cria um bezerro de ouro. Jeroboão vai repetir essa prática. Ele vai colocar um bezerro em Dan e um bezerro em Betel. E aqui nós estamos falando justamente da região de Betel. Por quê? Porque os capítulos anteriores do que nós lemos, né, vai haver um confronto muito importante entre Amós e o sacerdote de Jeroboão II chamado Amazias, que era sacerdote onde? Em Betel, está ali no capítulo 7, verso 10, olha só. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará todas as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte, Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Então houve esse embate entre o profeta Amós e o sacerdote ali daquele templo em Betel. Por isso que quando nós vemos essa visão de Amós no capítulo 9, dizendo que vê o Senhor ao lado do altar, a ideia é de que Deus está do lado desse altar idólatra, desse altar profanado, desse altar que recebia sacrifícios para outras divindades também. Mas isso não descarta a possibilidade do povo também fazer sacrifícios ao Senhor de Israel ali. O que estava acontecendo naquele momento era, na verdade, o que a gente chama de sincretismo religioso.
práticas pagãs estavam sendo levadas para dentro do culto de Israel e estavam misturadas com o culto de Israel. E aí Amós começa com essa visão, dizendo que, olha só, o Senhor está junto ao altar. E qual é a palavra do Senhor para Amós naquele momento? Ele diz: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais, faça que elas caiam sobre todos os presentes. Era um oráculo, né? Uma fala aqui, uma mensagem do Senhor de destruição. Deus está dizendo: destrua esse lugar. E não apenas destrua, destrua com as pessoas dentro. Olha que interessante. Deus não vai poupar nem os pagãos, nem aqueles que estão corrompendo o seu nome através desses cultos idólatras, dizendo que os umbrais e as colunas deveriam cair sobre todos os presentes. E ele complementa: matarei a espada os que sobrarem. Essa é uma mensagem muito forte, ou seja, Deus ele está do lado do altar, do lugar mais sagrado, centro da adoração, onde se ofereciam os sacrifícios, mas ele não está recebendo ofertas, ele está decretando destruição. Israel é interessante porque o Reino do Norte, de acordo com o que nós vemos também no livro de Amós, ele tinha uma agenda religiosa muito importante. Olha que interessante, você vai ver lá no capítulo 5, a partir ali do verso 21, quando diz o seguinte, o texto vai dizer: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes, todas as reuniões que Israel fazia de acordo com a própria lei. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, não me agradarei deles. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções, não ouvirei a música das suas liras. Olha que mensagem impactante e importante. Deus está cheio dessas adorações, desses movimentos, dessas festas vazias que não tinham um propósito definitivo. Eram apenas rituais, e rituais talvez ali para tentar aliviar a consciência do povo, tentar fazer com que o povo falasse: nós estamos cumprindo o que Deus mandou, nós estamos fazendo tudo aquilo que a lei dele dá. Só que vocês estavam fazendo tudo aquilo que a lei mandava e muito mais outras coisas que ele não tinha mandado. Aliás, grande parte do problema do povo de Israel não foi porque eles não faziam as festas e as cerimônias, era porque eles acrescentavam outras festas e outras cerimônias que Deus havia proibido. Então era um excesso de trabalho, não era uma falta, e sim um excesso de atividades que eles estavam fazendo que descumpriam os mandamentos do Senhor. O que a gente consegue enxergar? Que havia movimento, organização e havia rituais bem estruturados e bem executados. Mas isso não chegava ao coração de Deus, ou seja, isso não acalmava ou não satisfazia Deus. Por quê? Porque era um serviço religioso que estava divorciado da justiça e da compaixão. Quando a gente vai perceber a nossa atividade, a nossa vida, vai entender como nós temos vivido as nossas ações e tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, muitas vezes a gente pode ser pego nesse contrapé também. Algumas vezes a gente acha que está agradando o Senhor porque tem participado de um monte de coisa. Porque a gente tem feito um monte de tarefas, de ações que agradam o coração de Deus. Às vezes as nossas músicas elas são extremamente elaboradas. A gente canta hinos, canta corinhos, muitos deles até bíblicos. Mas nós não percebemos que na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós pisamos em algumas pessoas, nós ferimos algumas pessoas. E essas pessoas, por talvez inaptidão, por falta de tempo de preparo, por uma necessidade de uma melhor preparação, e olha só, vocês sabem que no nosso canal tem vários vídeos, eu canto, eu faço parte da adoração da nossa igreja, eu não estou dizendo que qualquer pessoa, de qualquer jeito, pode participar. Existe um preparo, existe um movimento necessário de preparo antecipado.
Você não chega aqui para pregar, ou lá na IBNU, e em nenhum lugar isso deveria acontecer, mas você não chega para pregar, por exemplo, nas nossas celebrações matinais que começam no presencial às 9h30, você não chega para pregar às 9h30 preparando a mensagem às 8 da manhã. Você teve um tempo de preparo, de dedicação, de estudo, de aprofundamento da palavra para você poder chegar lá e apresentar aquilo que o texto diz, aquilo que Deus fala através da sua palavra. Então, nos outros movimentos, isso também deve ser feito. Todas as coisas que são feitas dentro da comunidade da fé, elas devem ter preparo, elas devem ter planejamento, elas devem ter acompanhamento na sua execução. Mas isso não pode vir ao preço do sangue do coração das pessoas que também querem servir. E o que é mais interessante nessa estrutura que nós estamos analisando, nisso que nós estamos vendo aqui, é que às vezes, por conta dessa punição de Deus ou desse desafio que Deus coloca para o povo de Israel ali, que se reflete nessa prática que muitas vezes a gente tem de ter um ativismo religioso e atropelar as outras pessoas e não sentir as outras pessoas. E a gente vê que Deus vai realmente trazer um juízo ou alguma coisa de correção para a nossa vida. Muitas vezes a gente quer escapar disso. Muitas vezes a gente quer fugir, a gente quer sair, a gente não quer enfrentar a correção de Deus. E o texto é muito claro, porque do verso 2 ao verso 4 ele apresenta várias tentativas de fuga. Olha, ele vai falar, por exemplo, que o pessoal vai tentar ir para a sepultura, vai tentar se esconder nos céus, vai subir no Monte Carmelo, vai para o fundo do mar e até mesmo para o cativeiro, para o exílio. E a mensagem de Deus é clara: nenhum lugar religioso, nenhuma posição espiritual, nenhuma atividade sagrada serve como refúgio quando o coração está distante de Deus. Não é a desculpa que nós podemos dar. Nós não podemos falar para Deus, mas eu tentei te servir, eu fiz tanta coisa, você não está feliz, você não está contente. Deus não se agrada de ativismo, ele se agrada de coração contrito. E é interessante que a mensagem dele é muito dura. O verso de número 4, ele vai terminar dizendo assim: eu vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Essa é uma mensagem que ela é devastadora. Ela é devastadora porque quando o juízo de Deus vem, não há nada que a gente possa fazer. E aí talvez você se pergunte, então quer dizer que eu estou enfrentando um juízo de Deus. Eu estava aqui me envolvido em todas essas atividades, em todas essas coisas, mas a minha vida está tão difícil, eu estou com tantos problemas, é tanta luta que então Deus está contra mim. Deus está lutando contra mim. Pode ser. Eu não vou dizer que Deus não pode fazer isso, mas saiba que isso não é um significado vazio. Deus não faz isso apenas porque Ele quer te prejudicar. Ele quer te trazer de volta. Ele quer fazer com que essa igreja volte os seus olhos para Ele novamente. Ele não quer deixar que essa igreja se desvie. O povo de Israel aqui já havia se desviado há muito tempo. O povo de Israel havia inserido na sua vida, lembra que eu falei para vocês de 930, que é o final do reino de Salomão, e nós estamos aqui por volta de 760, 750, você tem muito tempo aí de desvio, são mais de 2 séculos. E esse desvio havia corrompido as bases de todos os ensinamentos de Deus para o povo. Eles estavam com corrupção, eles estavam com problemas de caráter, problemas morais, problemas inclusive de exploração dos mais fracos, dos necessitados, dos pobres, problemas com prostituição. Isso estava no meio do povo de Israel, a nação que foi chamada para ser o diferencial entre todas as nações, aquele reino anunciado no Sinai, chamado reino de sacerdotes. Só que essa é a nossa alcunha hoje. Nós somos um povo santo. Pedro vai falar isso, vocês são geração eleita, povo especial adquirido do Senhor, são nação santa. Então a atenção que nós temos que ter com os erros do passado é justamente para que nós não cometamos eles hoje, para que a gente não se coloque numa posição em que Deus tenha que mandar um juízo, como ele mandou para o povo de Israel. E esse juízo chegou mais ou menos 30 anos depois do período em que Amós estava profetizando, porque em 722 os assírios vão chegar e vão tomar todo o reino do norte. Vão vencer as cidades, vão conquistar a capital Samaria e vão levar o povo cativo assim
como Amós predisse no seu texto. E é muito interessante porque a gente pode se perguntar, mas como que isso acontece nos nossos dias? Como que a relação desses pecados de Israel podem estar linkados, vinculados a o que a igreja tem feito hoje? A minha mensagem aqui é para que nós prestemos atenção justamente nas nossas atividades. O ativismo não é a resposta à espiritualidade que é demandada. Muitas vezes você faz parte de uma comunidade de fé, ou até mesmo aqui dentro da nossa igreja, e você tem vivido uma vida com muitas ações, com muitas coisas. Olha como eu tenho servido a Deus. Mas você acha que pelo fato de você estar servindo a Deus, fazendo várias coisas, fazendo aquilo que as pessoas mandaram e que você nem refletiu sobre o que você está fazendo, isso lhe dá agora, vamos dizer assim, pontos com Deus. Eu estou ganhando pontos na minha espiritualidade porque eu estou servindo a igreja de uma forma muito intensa. Não tem nada a ver com o que Deus pediu do seu povo. Não é um reflexo da espiritualidade sadia. Porque isso a gente vai ver, por exemplo, você tem igrejas que não tem nem agenda para ter encontros pessoais com os membros, porque é tanta atividade, é tanta coisa acontecendo que as pessoas não têm mais agenda para a família, por exemplo. Isso é uma preocupação que, inclusive, aqui na nossa igreja, nós tentamos, ainda claudicantes, né, cambaleando de um lado para o outro ali, mas tentando limitar a quantidade de atividades para que as famílias também possam viver em comunhão. Porque quando você faz, eu não sei se você já percebeu isso, às vezes a igreja faz um evento de homens, depois faz um evento de mulheres, depois faz um evento de adolescentes. Então, cada final de semana tem uma parte da família que está fora da, igreja, da sua casa e está na igreja. Uma coisa que a igreja pode desenvolver são atividades familiares, onde todos participam. E aí você tem ali um movimento de comunhão, tanto da própria família como com outras famílias da igreja. Mas é pensar isso, é você raciocinar quais são os eventos, quais são as atividades que realmente trazem benefício, não apenas emocional, não apenas relacional, mas principalmente benefício espiritual para as pessoas que frequentam a sua comunidade de fé. E aí você tem, por exemplo, também elementos da liderança que causam um distanciamento da comunidade. Às vezes os líderes eles estão com tantas atividades, tantas coisas, que eles não acabam caminhando junto com as pessoas que estão ali sofrendo, passando pelas necessidades, sabem simplesmente por rebatimento. É claro que a gente entende que há uma limitação na capacidade de alcance da liderança. Ou seja, o líder de uma igreja de 80 membros, que conhece talvez todo mundo pelo nome, não vai conseguir repetir essa performance quando a igreja tem 500 membros, quando ela tem 1.000 membros, quando ela tem 2.000 membros. Ou seja, você vai realmente precisar fazer aquilo que foi a orientação de Jetro para o seu genro Moisés. Divide o povo aí, você vai morrer, cara. Divide os seus líderes para você poder cuidar. Essa liderança compartilhada também é bíblica. Ela faz parte de uma liderança saudável, mas precisa haver uma conexão próxima entre a pessoa que está sendo liderada e o líder imediato dela. Então, isso precisa fazer parte do escopo da igreja, do pensamento da igreja. Quando a igreja vai desenvolver suas atividades, o seu serviço, ela precisa pensar em todas essas coisas. Uma outra coisa que acontece muito são ministérios corporativos, onde você só preza pela performance, você só preza pela execução perfeita. E não estou dizendo aqui que você não deva buscar essas coisas. Aliás, é um tema da IBNU. Aqui nós buscamos fazer tudo na maior perfeição possível, porque nós queremos honrar o Senhor com a nossa dedicação. Só que nós precisamos trabalhar com as pessoas que nós temos. E isso é uma luta constante, ou seja, é um desenvolvimento constante. Você precisa ter caminhos onde você vai desenvolver a sua liderança para que ela atinja essa excelência. E você não pode simplesmente falar, se você não é excelente, você não presta. Isso se torna frio, se torna metódico, mecânico, e não executa o principal elemento da comunhão e do relacionamento com Deus, que é justamente o crescimento espiritual. Porque, inclusive, pode aparecer pessoas, isso aí, por isso que você percebe que é uma faca de dois gumes. Podem aparecer pessoas que vão falar assim, não, mas Deus aceita o meu melhor, e o meu melhor é só isso aqui, e a pessoa não quer crescer. Isso também é um problema. Pessoas lideradas que entendem que o que elas oferecerem para o Senhor, desde que elas ofereçam de coração,
vai ser aceito. E não é bem assim que a coisa funciona. Porque nessa história que nós lemos aqui, muito provavelmente o coração das pessoas, quando ofereciam os seus elementos ao Senhor, estava voltado para o Senhor. Só que daqui a pouco o coração estava voltado para outra coisa. E essas variantes aqui é que Deus vem e fala, para com isso. Não foi para isso que eu chamei vocês. Vocês estão completamente errados. E o livro de Amós, nós estamos no final dele, eu já falei isso aqui, mas o livro de Amós tem vários momentos em que o próprio profeta intercede pelo povo. Senhor, por favor, Deus vai falar, vai dar algumas visões para ele, por exemplo, aqui no capítulo 7, e nessas visões Amós vai aparecer dizendo assim, ó, por exemplo, ó, soberano Senhor, versículo 4, final do versículo 5, perdão, do capítulo 7, ele diz, soberano Senhor, eu te imploro que pares, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. E aí o texto vai complementar dizendo, então o Senhor se arrependeu. Isso também não acontecerá, essa é a segunda visão de Amós. Então Deus deu chance para o povo voltar. E talvez esse momento que você está aqui comigo refletindo é a chance que Deus está dando para você voltar. Para você refletir no seu caminho se você tem feito um ativismo ou se você realmente tem entendido qual é o seu papel e qual é a sua função enquanto servo do Senhor. E aí o texto vai ter esse cumprimento profético, como a gente mencionou, lá pelo ano 722 em Samaria. E o que a gente precisa aprender desse trecho que nós vimos até o momento é se nós estamos realmente buscando servir ao Senhor de todo o coração. O serviço ao Senhor de todo o coração, ele passa muito pela forma como nós interagimos e como nós consideramos as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, na hora do cumprimento da missão, na hora do serviço ser executado. Será que eu tenho atropelado as pessoas? Será que eu tenho buscado uma excelência acima do pertencimento à comunidade? Será que eu tenho falado para as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão ao meu lado, olha, quando você melhorar, você pode participar? E eu, como indivíduo, será que eu tenho buscado apresentar a minha excelência ao Senhor? Será que eu tenho buscado melhorar, crescer, desenvolver as minhas aptidões e qualidades para ser bênção no reino? Se a gente prestar atenção nessas duas coisas, com certeza nós vamos atingir o propósito principal do serviço, que é abençoar as pessoas e ter crescimento espiritual. E aí nós vamos para o nosso segundo movimento, que é o movimento da purificação, da peneira que vai acontecer, purificar justamente as motivações. Ali a partir do verso 5, ele vai trazer um louvor ao Senhor. Ele vai dizer, né, que quando o Senhor dos Exércitos toca na terra, ela se derrete. Todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. E ele vai dizendo várias mensagens aqui que vão justamente exaltar ao Senhor. E depois ele se volta para Israel. E ele vira para Israel e diz assim, no final até do verso 6, diz assim, ó, Senhor, ou seja, Yahvé, que é o Yod-Rei, Vav-Rei, que está ali no texto hebraico, inclusive no texto aqui da NVI ele está em letra maiúscula, Senhor é o seu nome. E ele vira para Israel e fala algo que para aquele momento da história talvez tenha soado como assim, um choque de realidade. Ele vai dizer para Israel, vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes. Essa versão que eu estou lendo aqui vai falar, inclusive, melhores do que os cuxitas, que é a terra de Cush, que depois foi traduzido corretamente como terra da Etiópia, dos etíopes. E declara esse mesmo Senhor, que tem o seu nome citado no verso anterior, assim, declara o Senhor. E aí vai dizer aqui nos versos, na sequência do verso, eu tirei Israel do Egito. O poder foi meu, não foi a força de vocês. Eu tirei vocês do Egito. Eu tirei os filisteus de Caftor, e Caftor aqui, a maioria dos estudiosos entende que está falando da ilha de Creta, porque os filisteus são os considerados povos do mar, os povos que vieram do mar. E vários documentos fora da Bíblia, documentos egípcios, apontam esses povos do mar chegando em toda a costa egípcia e que vai fazer na sequência ali a costa da região da onde era a Filisteia, né? A região que hoje é chamada de faixa de Gaza. Então, Deus está falando, fui eu que tirei os filisteus de Caftor, fui eu que tirei os arameus da região de Quir, ou seja, eu controlo todas as coisas. E aí o que é interessante quando a gente vai ver
tudo isso que está sendo colocado aqui? É que ele vai trazer essa imagem da peneira. Ele vai trazer essa imagem do momento da transformação da situação de Israel. Ele vai dizer no verso 9, por exemplo, pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Ou seja, quando Deus vier fazer a limpa no seu povo, ele vai fazer como aquele ceifador, ou homem que faz lá todo o trabalho de ceifar o trigo, e lembra que no meio ali tem joio, tem palha, tem um monte de coisa, essa imagem agrícola bem forte na nação de Israel, e ele vai fazer o trabalho de peneirar, ele vai limpar esse povo. Ou seja, quando você balança a peneira, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é grão que não é aproveitado, cai. Só que nenhum grão que é aproveitável cai na terra. Isso é muito interessante. Ou seja, ele está demonstrando aqui que não é uma imagem de aniquilação. Ele não vai acabar com a descendência de Jacó, ele vai falar isso no verso anterior, mas ele vai limpar o povo. E a igreja muitas vezes enfrenta esse tipo de enfrentamento, de situação, de problemática, que é um momento em que a ceifa, ou no caso a peneira, está passando. A igreja muitas vezes, por exemplo, na pandemia, a pandemia para mim é um exemplo maravilhoso para isso que a gente quer ver. Como a pandemia foi um momento de peneirar a igreja. Quantas pessoas se decepcionaram com a igreja, se afastaram de Deus porque não estavam mais podendo executar o seu ativismo religioso. Não estavam mais naquela sequência interminável de vou no culto, volto do culto, vou na celebração, volto da celebração, dou o meu dízimo, não dou o meu dízimo. Então, quando acabou isso, quando eles foram coibidos, ou seja, foram limitados no seu poder de ação, muitas pessoas se afastaram das igrejas, porque elas estavam indo no automático. Elas não estavam mais participando, mas elas estavam, vamos dizer assim, executando elementos da sua vida diária na intenção de manter a sua aparência com Deus. E Deus falou, eu vou limpar isso, eu vou tirar isso do meu povo. E quando a gente vê, por exemplo, o que foi a pandemia para muitas igrejas, muitas comunidades acabaram. Muitas igrejas fecharam. Mas também nós tivemos o outro lado. O próprio o texto aqui vai dizer que nenhum grão cai na terra. Então nós tivemos no momento da pandemia várias igrejas que se reinventaram. Várias igrejas que buscaram recursos. Para quê? Para levar a mensagem às outras pessoas. Para abençoar os povos que estavam ali presos nas suas casas. Não sei se você já leu algum artigo sobre isso, eu li recentemente um artigo que falava sobre as questões dos casamentos e das crises que aconteciam nos casamentos, como a pandemia ela exacerbou as dificuldades do casamento. Ela demonstrou que essa relação que nós desenvolvemos num casamento, que muitas vezes é marcada por opiniões diferentes e por ações diferentes, quando você teve que colocar todo mundo junto dentro do mesmo espaço, os conflitos muitas vezes foram tão grandes que muitos casamentos chegaram ao fim desse período. E essa relação que a igreja desenvolve com Deus e com o próximo foi colocada à prova naquele momento. Muitas igrejas que não conseguiram atender as pessoas nesses ambientes, nessas situações, perderam a sua relevância, perderam o seu papel. Mas muitas outras conseguiram abençoar o povo porque se reinventaram, viram o que era essencial e colocaram todos os seus recursos e as suas ações à disposição. Eu me lembro muito de vários casos na nossa comunidade de fé de pessoas que dependiam da nossa atividade. Pessoas que estavam conosco caminhando todos os domingos e por conta da pandemia ficaram ilhadas em casa não podendo ganhar o seu sustento. E a IBNU, isso eu falo com orgulho, não porque foi decisão minha, mas porque foi uma decisão da igreja. A IBNU manteve o pagamento de todos os serviços que nós não estávamos recebendo, porque nós sabíamos da necessidade das pessoas. E nós não fomos únicos, várias outras igrejas fizeram isso, usaram dos seus recursos, daquilo que estava guardado para abençoar as pessoas no momento de necessidade. Isso é serviço. Isso é entender o seu papel no reino. Não é guardar porque nós não vamos saber do futuro. Eu tinha uma frase de um professor de sociologia que me marcou muito. Ele falava o seguinte, a frase não era dele, mas era uma frase que ele mencionou, e eu não me lembro exatamente quem era o autor, mas ele dizia, a instituição precisa morrer pelo indivíduo.
ou seja, se fosse necessário fechar o CNPJ da igreja, mas abençoar as pessoas que estavam precisando, era isso que nós deveríamos fazer. Porque isso é um serviço que agrada ao Senhor. E quando nós vamos ver a história de Israel, Amós, no capítulo 7, vai acusar o povo aqui de práticas terríveis, no capítulo 6. Ele vai falar sobre balanças desonestas, sobre exploração do pobre, tudo aquilo que Deus havia proibido que o povo fizesse na sua lei, que estava acontecendo no reino de Israel. A igreja precisa tomar cuidado para saber se ela não está realizando ações análogas ao que aconteceu em Israel. Se ela não está explorando as pessoas, se ela não está extraindo dessas pessoas os seus últimos fôlegos espirituais. Somente para executar uma ação, precisa ter cuidado, precisa ter atenção. Como está o coração do servo? Como ele está vivendo a sua vida? Quais as dificuldades que ele tem enfrentado? E agora nós vamos encerrar com o terceiro movimento, que aponta para essa restauração. Porque o serviço, quando ele é feito de acordo com aquilo que o Senhor nos apresenta, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, quando nós conseguimos enxergar o outro, enxergar o coração do outro e fazer com que esse outro receba dessa porção que a palavra nos apresenta e também das bênçãos de Deus através do convívio mútuo, nós temos um serviço que restaura e que multiplica. Ele vai terminar falando justamente sobre esse verso aqui, naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. É muito interessante porque esse texto ele vai falar justamente sobre o momento mais importante da história, tanto de Israel como de toda a humanidade. Ele vai apontar para elementos que, depois desses dois movimentos que nós vimos de destruição e de limpeza, eles vão ser essenciais na caminhada da igreja. Porque quando vai falar que ele vai restaurar a tenda caída de Davi, ele já aponta, a casa de Davi está enfraquecida e ela vai cair. É uma profecia que vai acontecer mais para frente, depois do ano 722, que os assírios conquistam Israel, vai vir os babilônios em 586 e vão conquistar o reino do sul, o reino de Judá. E aí encerra a dinastia davídica no trono. Mas aqui há uma promessa. A tenda da casa de Davi será restaurada. E para que ela será restaurada? Eu a reerguerei como nos dias antigos para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Eu queria fazer um paralelo bem rápido a respeito desse texto com Atos capítulo 15, porque quando nós estamos no concílio de Jerusalém e os irmãos estão lá, Paulo leva o problema que acontecia naquelas igrejas, igrejas que estavam sendo bombardeadas por mensagens de que precisavam seguir a lei, Jesus era um cara legal, mas precisavam seguir também os preceitos da lei, e aí eles vão levar essa situação para a igreja em Jerusalém, e depois deles darem todos os pareceres, Tiago vai falar, vai assumir, e olha o verso que Tiago utiliza para demonstrar a mensagem que deveria ser passada para os povos. Ele diz assim: irmãos, ouçam-me, verso 13 do capítulo 15. Simão nos expôs como Deus no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome, como nós lemos ela aí. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito? Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor que realizará essas coisas. Quando a igreja ela está direcionada a prestar um serviço, a servir de coração para abençoar as outras pessoas, é isso aqui que nós vemos. A casa de Davi está sendo restaurada. Deus já colocou o descendente de Davi no trono. O próprio filho, Jesus, descendência de Davi, já assumiu o trono, já é vencedor. E nós, como sua igreja agora, que somos parte dessa tenda que estava caída e Deus restaurou em Cristo Jesus, agora nós precisamos continuar levando essa mensagem
para que as pessoas, como diz aqui, o restante dos homens busque o Senhor. Se nós formos fazer um paralelo com o texto de Amós, o verso de Amós vai dizer: para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Esse paralelo é muito interessante, porque mostra uma ação ativa de Israel. Israel deve conquistar o remanescente de Edom e das nações que são chamadas pelo nome do Senhor. Hoje o texto de Tiago vai falar: vocês que são igreja, precisam buscar servir ao Senhor de tal forma para que os outras pessoas também sejam chamados de acordo com o nome do Senhor, para que eles recebam o nome do Senhor. Fica aqui o meu recado para vocês no dia de hoje. Como você tem servido? Como tem sido a sua atividade dentro da comunidade? Como você tem colocado os seus dons, as suas qualidades, as suas aptidões para benefício do reino e para benefício das outras pessoas? A IBNU tem vários projetos que têm apoiado e atuado em situações da sociedade muito difíceis. Nós temos o Dignitate, que lida com tráfico humano, com exploração sexual. Nós temos, por exemplo, projetos como o UNA, que trabalha com situações de risco nas favelas e nas comunidades de São Paulo. Nós temos, por exemplo, projetos que trabalham com refugiados, nós temos apoio aos refugiados que chegam no Brasil, como o Baituna, nós temos apoio a refugiados que estão lá, inclusive povos que estão lá no próprio Oriente Médio, como o Flor de Tamareira. Como que você tem dedicado o seu tempo e a sua vida para ser um agente do reino, um servo que entrega uma adoração genuína ao Senhor? É isso que o texto de Amós quer nos orientar. Deus vai trazer juízo sobre a sua casa. Deus vai peneirar o seu povo. Mas Deus vai e já tem restaurado a tenda de Davi. Seja você uma pessoa que influencia positivamente as outras, que impacta os outros, que leva essa mensagem de transformação para os outros, através da sua fala, mas através das suas atitudes também. Seja um servo que tenha um coração focado no Senhor, alguém que quer entregar o melhor ao Senhor. Que Deus o abençoe.